Santo Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia, suplico ao Senhor que por Cristo Jesus, o Senhor se compadeça de todos nós nesta noite e nos conceda a graça de ouvirmos a Tua voz. Apesar das nossas transgressões, Deus, e muitas vezes machucarmos o coração do Senhor, a nossa súplica é que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada tão difícil. Que o Senhor Deus, a cada dia, pelo Teu Espírito, nos habilite em nossas fraquezas, limitações. Capacite-nos, ó Deus, a agradar o Teu coração. É o anelo da nossa alma, é agradar o Teu coração. É fazer a Tua vontade. Muitas vezes tropeçamos diante do mal que muitas vezes está dentro de nós, do pecado que muitas vezes tenazmente nos assedia. Às vezes perdemos, Senhor Deus, o alvo, o foco. Mas ajude-nos, ó Deus, nos ponha de pé para a glória do Teu próprio nome, para que os pecadores, os ímpios vejam o recriar do Senhor em nós, e então glorifiquem também o Teu nome. Restaure a nossa sorte, Deus. Ajude-nos. Alegre os nossos corações, por favor, a cada dia, para enfrentarmos, Senhor Deus, as pelejas desta vida. Oramos, Senhor Deus, pelo pastor Itamar, pelo pastor Cláudio, pelo nosso irmão João Coelho. Oramos pelo presbítero, Senhor Deus, de Genal, pregando na congregação nesta noite. Que o Senhor o ajude, Senhor Deus, o assista com Teu Espírito Santo. E que essa seja, Senhor Deus, uma noite, Senhor Deus, impactante na vida daquele povo, naquele local. Nos ajude também, Senhor Deus. Por favor, nos auxilie, porque o Senhor sabe, Deus, o temor que temos, o tremor das nossas pernas em estarmos dentro desse púlpito. O Senhor sabe, Deus, o que se passa em nossos corações, os medos. Ajude-nos, ó Deus, por favor, e não deixe que as nossas imperfeições e limitações impeçam que o Teu povo ouça a voz do Teu Espírito nesta noite. Esta é a nossa oração no nome bendito de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos os santos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a misericórdia do nosso Deus a cada dia nos assista, nos faça caminhar para a glória eterna. Agradeço aos irmãos pelo cuidado no domingo passado, o carinho dos irmãos com relação ao nosso aniversário. Muito obrigado, viu? Que Deus esteja abençoando vocês. Peço aos irmãos que guardem a data do dia 31 de outubro no coração, dia da Reforma Protestante. Vocês que nunca foram ao campo missionário têm a oportunidade de ir para o avanço missionário na congregação 2 de julho. Nós vamos fazer um dia de ação social com todas as igrejas do presbitério, e nós queremos ver os membros da igreja mãe lá, aqueles que têm habilidades na área de medicina, aqueles que trabalham em outras áreas, que podem servir aquela comunidade. Vocês estão convocados a estarem ali com a gente, tá certo? Que Deus esteja abençoando vocês. Gênesis capítulo 13, meus irmãos. Gênesis 13. Onde fala da separação de Abrão e Ló. Vou ver Roberval ali. Roberval, meu abraço, viu? Deus te abençoe. Deus te dê graça aí, meu irmão. Gênesis 13, de 1 a 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abrão. Também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-lo para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro.
houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Meus queridos, nós, crentes mais antigos ou mais experientes, sabemos que pelos nossos pais fomos ferrados ou marcados com algo chamado desobediência. A desobediência é uma marca impregnada, estampada, ferrada no coração humano. Nós sabemos também, crentes mais maduros, que a desobediência a Deus, uma vez consumada por seus filhos, ela vai nos afastar, ela vai nos separar de Deus. Assim foi com os nossos primeiros pais. Uma vez que eles deixaram de ouvir a voz de Deus, as ordenanças estabelecidas por Deus, as orientações divinas, eles cometeram pecado e eles foram afastados de Deus. Automaticamente a morte espiritual passou deles para toda a raça humana. E ficamos separados de Deus. No Velho Testamento, os nossos pais, à mercê dos sacrifícios transitórios, até a volta bendita de nosso Senhor, a vinda bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi sacrificado por nós para nos reaproximar de Deus. Mas mesmo depois de sermos recriados por Deus, a desobediência muitas vezes continua tomando espaço em nossas vidas. E a desobediência, então, ela vai trazer para nós, em todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos, afastamento de Deus. A desobediência é algo terrível, a desobediência desagrada a Deus, a desobediência esconde o homem de Deus, o homem se esconde de Deus. Se vocês olham a história do nosso pai da fé, Abraão, a primeira coisa que você vai notar com relação ao chamado dele é a prontidão. Um homem pronto para deixar a sua terra, a sua parentela e caminhar com Deus. Um homem que vinha acompanhando seu pai, Tera. Após a morte do seu pai, Deus reaviva o chamado no coração dele. E ele vai prosseguir caminhando para a cidade de Luz ou Betel, ali arma um altar. E quando você vê os grandes pregadores falando de Abrão, você só pensa nele como o grande pai da fé. Ninguém muitas vezes se apercebe do desatino, da loucura cometida pelo nosso irmão experiente. A sua mazela, o seu pecado diário, que era Ló. Ló era um pecado na vida de Abrão. E era companheiro dele. Caminhava com ele. Estava ao lado dele. Porque na ordenança divina, na fala divina, Deus expõe para ele que ele deveria sair da terra,
do meio da parentela e caminhar confiando completamente em Deus e seguir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. O tratado era ele e Deus. Era ele, Deus e a sua esposa, a sua família. E parece que esse nosso irmão é tomado por uma emoção muito grande, uma boa vontade, e ele sente pena do seu sobrinho. Após a morte do pai do seu sobrinho, após a morte do avô, acho que ele imagina mais ou menos assim: eu não posso deixar esse menino sozinho, eu preciso protegê-lo, eu preciso caminhar com ele. Se você abre a sua Bíblia no capítulo 11, versículo 31, você vai ver assim: tomou Tera Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arão. Quem é que toma? Quem toma é Tera que está carregando ele, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Eles estavam subindo para a terra de Canaã, essa era a expectativa de Tera. Mas parece que eles acharam boa terra, boa pastagem para os rebanhos. Então eles se acomodaram em Harã. O tempo passou, os dias passaram, e então Harã, que já havia morrido, Abraão vê também o seu pai agora morrendo, e ele agora se sensibiliza com a questão do seu irmão, do seu sobrinho. Ele imagina mais ou menos assim na cabeça dele: esse menino não pode ficar só, ele não pode ficar desprotegido aqui, eu preciso levá-lo comigo, eu preciso carregá-lo comigo, porque eu sei a dor de perder um pai. E começou a caminhar com aquele menino. E diz o versículo de número 4, que partiu, do capítulo 12, que partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Aqui começa a desobediência de nosso irmão Abraão. Ló não poderia estar com ele. O pecado ali se consuma, porque ele vai desobedecer a Deus. E a desobediência e a contenda, elas caminham juntas. A desobediência e a contenda caminham juntos. Onde há desobediência, há também contenda. E só existe contenda porque há desobediência. Uma vez que você estabelece princípio para os seus filhos, uma vez que você estabelece uma voz para o seu filho, que você estabelece ordens para ele, que eles desobedecem, vai gerar uma contenda, vai gerar uma discussão, vai gerar um debate. E ali começam os problemas na vida de Abraão. Eles descem juntos ao Egito, depois da terra já não produzir mais o seu fruto, a terra estava seca. Eles adquirem rebanhos, frutos de uma mentira, e não tem como encobrir esse problema na vida de Abraão também. Ele mente, o rei com medo, então recompensa ele com mais vacas ou rebanhos, ouro e prata. Eles enriquecem e a contenda então começa a acontecer na vida dos dois. Quando você chega no capítulo 13, após Abrão retornar, junto com Ló, você vai perceber que há um problema logo de cara. Os pastores começam a brigar pelos campos ou pelos pastos. Então você vai observar que a desobediência, a primeira coisa que gera é contenda. A desobediência gerou briga, a desobediência gerou confusão, gerou problemas sérios no relacionamento daqueles dois homens, que era tio e que era sobrinho. Gerou problemas. Se vocês observam um pouco mais, vocês vão também perceber que essa contenda gerou separação, afastamento dos dois. Os elos afetivos, de parentesco próximo, foram quebrados, destruídos. O menino Ló, agora homem,
não leva em consideração a idade do tio, o carinho do tio, passa por cima de tudo, a ambição lhe cresce aos olhos quando ele consegue enxergar as campinas verdejantes. Ele não imagina assim, esse velho não vai conseguir sobreviver aqui, eu vou mandar pelo menos ele descer, porque descendo, ele pelo menos já é velho, vai descendo de qualquer jeito e chega lá embaixo. Mas que nada, o menino disse, não, aquele lado de lá é meu, eu vou naquela direção. E separaram-se por causa da contenda. A contenda, ela gera separação. A desobediência gera contenda, e a contenda gera separação. Olhemos então o texto de uma maneira mais direcionada. Então vamos ver dentro do texto sagrado essa questão da desobediência de Abrão e a contenda gerada por Ló e os seus pastores com relação ao seu tio. Acompanhe comigo, por favor, os versículos 5 a 7. Leiam junto comigo. Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia para que habitassem, porque eram muitos os seus, de sorte que não podiam habitar um na companhia. Houve contenda entre os pastores e quem? Detalhe, a contenda começa com os pastores daquele que desobedeceu, não são os pastores de Ló. Detalhe importante, quem estava em desobediência não era Ló, quem estava em desobediência era Abrão. E os problemas começaram exatamente com aqueles que eram da parte de Abrão, os seus pastores. E eles começaram então a brigar com os pastores de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Havia disputa no lugar. Haviam muitos rebanhos, ou rebanhos pelo menos de 4 povos, ou de 4 pessoas diferentes, 2 povos e 2 pessoas. Os rebanhos de Abrão, os rebanhos de Ló, os rebanhos dos fariseus e os rebanhos dos cananeus. A terra enfraqueceu e o tempo fechou. Só que o tempo não fecha com os inimigos. O tempo fechou com os parentes chegados, os mais próximos. O problema é que Ló e Abraão não se levantaram contra os cananeus e contra os fariseus, que deveriam ser expulsos da terra. O problema é que eles, em família, criaram uma contenda, um problema seríssimo para ser resolvido. E não conseguiu ser resolvido, porque eles tiveram que se afastar um do outro. Então houve um afastamento muito grande, de extremos, por causa da contenda e do problema existente. Se vocês olham o texto, vocês vão observar que há um afastamento de Deus. Primeira coisa que você vai ver, você não olha e não observa no texto Ló orando junto com Abraão. Vocês não vão perceber esses dois invocando ao Senhor. No versículo de número 4 vai dizer que Abraão, ele invocou o nome do Senhor. Quando ele chegou na terra em Betel, ele observou que o altar continuava no mesmo lugar, e ele se prostrou diante de Deus e foi invocar a Deus. Ló, que ia com ele, não estava orando. E ali então começam alguns problemas. A preocupação de Ló era de um menino ganancioso. Ele queria crescer, ele queria sucesso. Ele não estava preocupado com Deus, com o relacionamento com Deus e com o relacionamento com o seu tio, não. A preocupação dele era com ele, era com o seu ventre, era com os seus rebanhos, era com a sua vida. E esse é um dos grandes problemas gerados pela desobediência e a contenda. Afastamento de Deus. Todos que desobedecem, eles se afastam de Deus. Todos que desobedecem, eles entram em contenda com Deus e com aqueles que estão à sua volta. Consequentemente, eles se afastam de Deus. Eles deixam Deus.
Eles seguem rumo oposto a Deus. Eles se distanciam de Deus. Eles abandonam os princípios ensinados por Deus. Eles já não escondem mais em seu coração a palavra de Deus. Os cantos de sua casa já não conhecem mais os joelhos deles diante de Deus, porque são homens que se afastaram de Deus por causa da desobediência e, consequentemente, por causa de uma contenda criada com Deus. A desobediência gera contenda, irmãos, gera briga, gera afastamento. Então, o primeiro afastamento que acontece aí é o afastamento de Deus. O segundo afastamento que acontece no texto é o afastamento das pessoas à volta deles. Quem é que começa a briga? Quem começa a briga? Os pastores. São os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles começam a brigar, eles estão vivendo no campo. E não fiquem pensando vocês que é uma briga fácil. Não é uma briga fácil. Primeiro, os dois líderes já não oram juntos. Eles estão rixosos. Eles estão afastados. Aqueles que são cabeças, eles estão distanciados um do outro. Estão distanciados de Deus. E agora aqueles que estão à sua volta começam a ser afetados e atingidos. E as lutas começam no campo. E não pense que são lutas fáceis. Na verdade é uma guerra. Está perto de um derramamento de sangue. São pastores disputando a foice, a enxada, a instrumentos cortantes, os pastos. E a briga começa a ficar tão acirrada que chega à presença de Abrão. E Abrão então fica agoniado. E ele fala em um tom de ira, dizendo assim: porventura não está diante de ti toda a terra? É como se ele estivesse dizendo: fique com tudo, mas mantenha a paz, moço. Sossegue o coração. Descanse. Isso ele falando com Ló. Ele está tão chateado que ele prefere os extremos. Ele já não quer mais conta com o sobrinho. A situação cresceu tanto que ele disse: se você for para a esquerda, eu vou. Mas se você for para a direita, eu tomo o rumo contrário. Os líderes estavam brigados. Consequentemente, as pessoas que estavam à volta foram atingidas. Os líderes estavam praticamente afastados de Deus por causa da sua confusão e desobediência e contenda. Consequentemente, todos que estavam à volta foram afetados. Assim acontece dentro da igreja, irmãos. Os nossos problemas ou desobediências, uma vez geradas e as contendas consumadas, o pecado estabelecido, vai gerar afastamento de nós com Deus, de nós com aquelas pessoas que são próximas a nós e, consequentemente, daqueles que estão à nossa volta. Nós temos muitas igrejas divididas, pessoas que não conseguem mais abraçar outras nos bancos, filhos que não falam com os filhos do outro porque os pais não se falam. Não se falam, não se relacionam. Nós temos pessoas brigando com a língua como espada, constantemente dentro das nossas igrejas, desafiando outras, dizendo: a terra é minha, medindo força, o banco é meu, a história é minha, eu cheguei primeiro. Esquece que quem chega às 5 horas da tarde tem direito ao mesmo denário que aquele que chegou de manhã. Não existe tempo de serviço na igreja. Quando Deus salva, Ele concede direitos iguais a todos. Aqui é um problema. Líderes que não se relacionam geram os aproximados que também não se relacionam. Eles brigam. Os pastores tomaram as dores dos seus senhores. Se eles estão brigando, então vamos defender a causa deles. Já não é mais a causa de Jesus. Era a causa de Abrão e a causa
de Ló que estava em questão. Já não era mais a causa de Yahvé, não era mais a causa de Deus. E muitas vezes, por causa das causas de outras pessoas, das nossas próprias causas, nós tiramos os olhos de Deus. Quantas vezes tiramos os olhos de Deus por causa das nossas próprias causas? Quantas vezes nos afastamos das pessoas por causa das nossas próprias causas? Pelejamos a nossa própria peleja, batalhamos a nossa própria batalha. Quando Deus nos chamou para pelejar a peleja dele, lutar pela terra dele, a luta deles era contra os fariseus, contra aqueles homens que estavam ocupando a terra, os cananeus. A luta deles não era um contra o outro. Muito pelo contrário, Abrão era para ter deixado o sobrinho lá e seguir em obediência. Mas uma vez que estavam juntos, a briga não era contra a carne. E você tem que botar isso na sua cabeça. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é contra os principados e potestades. A minha briga não é contra você. Eu posso discordar de você. Você pode discordar de mim. A gente pode ter uma demanda, mas a gente não pode viver em guerra, porque Jesus nos uniu através do seu precioso sangue. O que nos une é muito maior do que as nossas próprias causas. A gente precisa se humilhar por causa da causa de Deus, dos princípios de Deus, das ordens de Deus. Eu passei meu aniversário em Jiribatuba, irmãos. E a escola dominical lá começa às 9 horas da manhã. E hoje minha esposa foi para a casa da mãe. E eu entendi que a escola dominical lá na congregação começava às 9 horas também. E eu achei que estava atrasado, que não ia conseguir chegar na escola dominical. E para mim a pior coisa do mundo é quando o pastor chega atrasado na igreja. Eu acho que o pastor tem que abrir a porta para os crentes entrarem. E lá vem eu puxando o coitado do Mateus atrás de mim, que as perninhas dele só faltava voar, como um papel assim, correndo. E eles dizendo, estou com dor de facão, meu pai, estou com dor de facão. E a gente puxando seguro. Aí cheguei na igreja e nem tomei tento de nada. Aí eu disse, cadê os professores da escola dominical? E isso faltava 10:09. Em 10 minutos eu fiz 1.200 metros, que é da minha casa para a congregação. 10 minutos, o menino chegou lá, botando os bofs, segurando e querendo água, e eu segurei ele lá, e sente aí, meio agoniado com ele. E naquele trajeto lá, e quando cheguei na escola dominical, procurei os professores, cadê os professores? Na minha cabeça, a escola dominical começava 9 horas. Era 9:30, o horário lá é 9:30. E aí botei as crianças todas para dentro e disse, professores, tem que chegar primeiro. E aí reclamei com um, reclamei com o outro. Botei as crianças, os adultos, entoei cânticos com as crianças. E lá vem a irmã Vânia Miranda, uma irmã dedicadíssima na obra do Senhor, naquele projeto. Ela faz hemodiálise, mas eu conheço uma menina crente, é aquela menina. E ela chegou então 9:10, dentro do horário dela, e começou a armar o som atrás de mim e tal, que nós combinamos que tinha que armar antes da escola dominical, só que na minha cabeça a escola dominical começava que horas? 9 horas. E ela começou a armar, eu olhei para trás, e as crianças olhando para ela, ela com a blusa cor de abóbora, e lá atrás eu disse, minha irmã, dá para você parar um pouco? Você está chamando a atenção das crianças. E ela deu uma desconcertada lá e foi fazendo mais discretamente. Só que continuou chamando a atenção. Na minha cabeça, a escola dominical começava que horas? 9 horas. E ela continuou, disse, minha irmã, dá para você parar, por favor? E a irmã, então, fechou o semblante, saiu contrariada. E aí arrumou as coisas da escola dominical, a pastinha dela para descer com os adolescentes, porque lá a escola dominical começa com os alunos em classe. Eu disse, minha irmã, você vai para onde? Coitada da irmã. E ela disse, eu vou para a escola dominical dar aula aos adolescentes, pastor. Eu fiz, mas minha irmã, vocês chegam atrasados e ainda querem descer para dar aula, minha irmã. Ela disse, pastor, a escola dominical começa às 9:30. Meus irmãos,
Eu olhei para aquela irmã, para a igreja que já estava cheia, disse: minha irmã, eu me envergonho como pastor, me perdoe. Eu lhe expus. Eu lhe machuquei. Eu sou uma vergonha diante de Deus. Existem coisas que têm que ser resolvidas na hora, meus irmãos. A gente não pode ir para casa pensar sobre o assunto, porque se a gente for pensar sobre o assunto, a possibilidade de a contenda crescer dentro do nosso coração vai ser muito maior, porque nós vamos achar as nossas próprias razões, e nós vamos ter as nossas próprias causas, e líder não gosta de baixar a cabeça. Ló poderia ter baixado a cabeça diante do seu tio, meus irmãos, e ter dito: não, meu tio, o Senhor tem direito, eu vou retornar para Harã, eu vou retornar para a minha terra. Mas ele não, ele preferiu manter a rixa, ele preferiu brigar, e houve um rompimento, e o tio diz assim: mas nós não somos parentes próximos, eu sou seu tio, você é meu sobrinho, nós somos parentes de sangue, Ló. A terra não está diante de você. Ele não considera nada, irmãos. Ele não considera nada. Ele não considera nada. E gerou então afastamento entre as pessoas próximas, pessoas ligadas. Você era amigo daquele irmão que está aí na igreja. Você comia na casa dele. Você se assentava com ele. Mas você teve um problema e até hoje você não teve coragem de resolver. Ele está em um extremo na igreja e você está em outro. Ele está sentado em um banco e você está sentado em outro. Vocês cresceram juntos na mocidade. Vocês eram amigos de dividir chiclete. Sabe o que é amigo de dividir chiclete? Alguém já passou por essa experiência? Só tem um e os dois estão com bafo e você pega um em parte e dá ali discretamente ao outro. É amigo de dividir chiclete, irmãos. Uma coisa tão pequena. Amigo de dividir bala. Mas aí veio um outro problema e separou vocês. Rompeu os laços. Quebrou a amizade. Alguém errou e o outro não teve capacidade para perdoar, para tratar, para se assentar juntos. E o relacionamento foi esfriando, quebrou-se. E hoje você não consegue se relacionar com ele porque você não o perdoa. E você não consegue se relacionar com Deus porque Deus também não ouve as suas orações e também não lhe perdoa. Assim é o Pai Nosso. Perdoe as minhas dívidas assim como temos perdoados aos nossos devedores. Se acaba de orar na igreja, se acaba de chorar, de levantar as mãos e Deus não lhe ouve. Que sensação terrível. Porque você se afastou de Deus, você se afastou daquelas pessoas que Deus ligou a você dentro do corpo. A desobediência gera contenda, consequentemente gera morte de relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas que estão à nossa volta e que estão perto de nós. Gera desrespeito e desconsideração. A desobediência gera contenda e a contenda gera desrespeito e desconsideração. Você já viu uma pessoa brigando com outra? Você já viu aquele famoso barraco, como chamam por aí? Que as pessoas dizem o que não quer, falam sem pensar ou falam para depois refletir. Gera desconsideração. O que é que acontece aqui? Abraão está irado, meus irmãos. Ele está chateado. Os problemas chegaram e ele foi gerando um azedume no coração, na alma. E ele foi ouvindo. E aquilo foi inchando o coração dele. Ele sabia que os pastores travavam batalhas direto. E agora chega a conversa por seu sobrinho. Eles estão brigando e são os seus pastores contra os meus pastores. Parece que eles se acham no direito de ter a terra. E Abraão, cheio de azedume, cheio de ira, e diz: não está diante de ti toda a terra, Ló. Palavras ríspidas,
duras. Se você for para a esquerda, moço, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Jó considerou o que aqui? O tio ou a opção dada? Considerou a opção, irmãos. Sabido. Vou dar o bote no velho, ele já está perto de morrer. Vou tomar rumo diferente. Vou caminhar naquela direção. Não considerou idade. Era um homem já com mais de 80 anos. Não considerou o cuidado do tio com ele. Ele queria apenas satisfazer os seus desejos. A contenda gera desrespeito, desconsideração. Gera falas doídas e rígidas que machucam a alma. Nós temos pessoas mortas dentro da igreja por causa de desconsideração de outras pessoas. Pessoas que não respeitam, que acham que pode falar o que lhe vem na cabeça falar. E falam, e matam. Nós temos casamentos destruídos dentro das nossas igrejas por falas de maridos. Chama a esposa de gorda, chama de feia. As esposas já não consideram mais os esposos e na rua expõem. Acham que pode confrontar. E os filhos vêm, não consideram os pais, porque vê um exemplo dentro de casa. E aquilo vai crescendo. E a igreja vai sofrendo uma mutação muito grande, porque aí acontece de não se ter mais respeito. Eu vinha subindo os 24 degraus, 28 com os 4 daqui de cima, e eu vinha imaginando os pastores que passaram por essa igreja, e lá vem um menino para o púlpito, as pernas vinham bambas, porque quando eu cheguei nessa igreja, há 28 anos atrás, e que depois passei a me entender como gente que vinha a primeira vez, entrei no conselho a primeira vez, para ser examinado ao sagrado ministério, eu tinha medo do conselho, mas não era um medo, era porque aqueles homens eram diferentes. Eram homens que nós considerávamos como santos, pessoas separadas, havia uma consideração no coração, um temor. Hoje se perde, hoje Kevin diz, pastor Oreia, tudo jóia? Acabou, e lá vai. É os filhos chamando os pais de você. E aí, cara, tudo jóia? Diz que isso é intimidade, isso é falta de respeito, isso é desconsideração. É novo som chamando Deus de você. O novo som chama Deus de você nas suas músicas. Aquele que é santo, santo, santo e santo. Deus é Deus. O seu pai é uma representação de Deus. O seu pastor é uma representação de Deus. Abrão era uma representação de Deus. E precisava ser honrado. E a contenda levou Jó a desconsiderar, a desrespeitar Abrão. Por fim, queridos, a contenda gera cegueira espiritual. O menino fica cego. Os olhos do menino parecem os olhos de Eva, olhando para o fruto proibido. E ela viu que era bom, agradável aos olhos, desejou com o coração, tomou, comeu e deu ao seu marido. Quando Ló bate os olhos, melhor dizendo, Ló bate os olhos na campina verdejante, ele diz, tio, fui. Já fui, meu tio. O senhor procura se virar aí, o senhor deve estar perto de morrer, o senhor não vai dar conta, é muita coisa, o senhor nem tem filho. Então o senhor fique por aí, porque eu vou descer aqui, vou aqui nessa direção. Cegou. O caminho levava a Sodoma. E em Sodoma haviam homens grandes e maus perante o Senhor. Haviam homens que desagradavam a Deus, a exemplo de Ló. Companheiros, os inimigos se juntam.
É incrível como os inimigos se juntam. Os caras brigam. Mas na hora que tem um problema com o correto, eles se juntam e se fortalecem. Isso acontece direto, irmãos. E eles desceram na mesma direção. E o homem que desceu rico, volta apenas com as suas filhas. Apenas com as suas filhas. Deixa tudo lá. Precisou da intervenção de Deus por meio de Abraão 2 vezes. O intercessor, Abraão, que agora estava em obediência a Deus e poderia interceder por aquele menino. Cegou. A contenda cega, irmãos. A contenda cega para tratar os problemas, tira as pessoas da igreja. Quantas vezes você não quer resolver os problemas, você prefere ficar em casa? Talvez tenha até gente em casa agora, presbítero Paulo Sérgio, olhando pela internet porque está com problemas com algum irmão na igreja. Cegou, não quer vir na igreja. Venha para a igreja, meu irmão, venha resolver o seu problema com o seu outro irmão. Venha para a igreja, saia daí, saia desse canto. Você que está na igreja, não segue não. Não vá procurar homens maus, não vá se juntar com eles, atribuindo que a igreja foi a causadora de sua saída da igreja, da casa do Senhor, dos pés do Senhor. A contenda cega, irmãos. Cega. A contenda, além de matar, ela cega. Gerou a morte dos genros, gerou a morte da esposa, os rebanhos ficaram, e o que sobrou para Ló arrependido? Deus, a nossa maior riqueza. Deus é a nossa maior riqueza. Ele requer de nós obediência, aproximação. Vamos pensar em Davi, para nós encerrarmos. No ano em que os reis iam às guerras, Davi não saiu. Acordou que horas? Aproximadamente 12:00. Então levanta, por certo, com o seu pijama cheio de florzinha, e chega lá no terraço, bota as mãos nos olhos, estica os braços e se depara com Batseba. Já havia desobedecido. Ele já tinha pecado. Era o ano em que os reis iam às guerras. Ele já tinha pecado. O resto foi tudo consequência. Porque um abismo chama outro abismo. A desobediência gera morte, irmãos. Às vezes, coisas que parecem insignificantes, que nós desobedecemos os princípios de Deus, vai gerar a morte. Para você não tem valor, para você não tem significado, mas para Deus tem, porque Ele estabeleceu a sua palavra para ser obedecida, integralmente obedecida. Ela não pode ser relativada. Deus disse: jovem, não há comunhão entre trevas e luz. É proibido o namoro de crente com descrente. Está lá. É princípio estabelecido. Marido, amai as vossas esposas, ou a vossa esposa. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Princípios, irmãos. Não terás outros deuses diante de, não adulterarás, não cobiçarás. Princípios estabelecidos, irmãos. O que Deus requer de você é obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Uma vez você desobedecendo os princípios de Deus, você vai entrar em contenda com Deus. E ninguém pode subsistir diante do poderio de Deus. O que nos resta? Fazer como Davi. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Me aceite por Cristo Jesus. Não adianta querer se esconder atrás de uma moita, como Adão e Eva, porque Deus vai usar a vara da sua palavra para lhe tirar de lá de trás. Peça a Deus então que desperte o seu coração,
que lhe ajude a vencer o seu próprio orgulho. Peça a Deus que lhe ajude a tratar os relacionamentos quebrados. Depois Deus vai reaproximá-los. Mas Deus queria tratar com Abraão naquele momento. Era confiança integral. Você precisa se aproximar de Deus. Precisa pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa andar com Ele. E a única forma de você andar com Deus é em obediência à sua palavra. Não é a tradição da igreja. Porque nós não somos salvos pela tradição. É a Bíblia. A sua obediência é a Bíblia. O respeito é a Deus que lhe estabeleceu. Lhe deu pernas, olhos, braços. Tem lhe tolerado. Deus quer que você se aproxime dele por sua graça e misericórdia. Se aproxime do Senhor. Peça a Deus que quebrante o seu coração. Vai vir o momento de dízimos e ofertas. Quer dar uma grande oferta a Deus nessa noite? Dê a Deus o seu coração quebrantado em contrito e em obediência a Ele. É o maior presente que você pode dar a Deus nessa noite. É o maior tesouro. E ao invés de você colocar o seu dinheiro no saquitel ou no iborná, coloque o seu coração no altar de Deus. Diga a Deus, eu preciso caminhar com o Senhor. Eu tenho sido uma fraude. Eu tenho sido um sepulcro caiado. A minha vida exterior não retrata o que eu sou diante do Senhor no dia a dia. Eu não oro, eu não leio a Bíblia. Na verdade, eu vivo pior do que um descrente, Deus, dentro da sua própria casa. Eu passo mais tempo em outras partes e desejo outras partes do que a minha intimidade com o Senhor. Restaure, Deus, por tua graça e misericórdia. Vá viver em obediência. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você quer sair daqui melhor do que o que você entrou? Confesse os seus pecados, porque a Bíblia diz que há júbilo nos céus por um pecador que se arrepende. Não são cânticos que alegram, porque Davi diz, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. E todo dia tinha festa no palácio, pode ter certeza que tinha. Mas Davi não conseguia sentir alegria por causa do pecado. Peça a Deus que restaure a sua sorte, a sua história. Peça a Deus que lhe ajude a caminhar com perseverança todos os dias. E cuidado, porque a desobediência e a contenda, elas caminham juntas. Que Deus os abençoe.